Gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Salmos. Quando chega nesse assunto aqui, eu acho que não só esse, mas todos, mas especificamente para mim, eu penso que esse precisa de muita graça de Deus para a gente poder sair do plano de estarmos num culto para ouvir mais uma mensagem, depois ir para os nossos quartos, para a nossa casa, quem não estuda aqui, quem vem aqui, para colocar isso em prática na vida, porque são tantos benefícios para nós que só o Espírito de Deus mesmo fazer que nós venhamos a entender e colocar isso em prática. Então eu quero orar mais uma vez, pedindo graça do Senhor para Ele falar conosco, assim como eu tenho buscado entender sobre isso. Senhor, mais uma vez, Deus, eu peço que o Senhor Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Queremos levar cativo a nossa mente ao Senhor, Deus, para aprender. Para isso, nós precisamos da unção do Senhor sobre quem vai falar e também sobre aqueles que vão ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 94. Salmo 94, do verso 11 ao 13. A minha Bíblia é uma linguagem, é uma versão internacional. Então, o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus. Até aqui. Amados, gostaria nessa noite que nós viéssemos a sair daqui, se você ainda não tem a palavra de Deus arraigada no seu coração, de tal maneira que ela saia do plano intelectual de uma coisa distante para se tornar prática em sua vida, em nossas vidas. Porque muitas vezes, como aqui nessa noite nós cantamos algumas músicas e olhamos para algumas letras que estão ali escritas, e algumas letras, quando nós cantamos, essas letras possuem algumas partes, porções das escrituras. Então às vezes nós cantamos, nos emocionamos, mas a pergunta é: será que realmente nós cremos naquilo que nós estamos cantando? Não é para poder tirar, sabe, o crédito da letra que foi feita, né, das músicas que estão sendo cantadas, mas sabe, eu penso muito nisso quando eu estou lendo alguma coisa, quando eu estou ouvindo alguma coisa, como o César Tola que falou nessa manhã, né, que o pastor pediu para ele dar um recado sobre aviso de livro para nós começarmos a ler, e na época ele não estava lendo o quanto o pastor queria que nós lêssemos. Então ele falou assim: pastor, chama outro para dar esse recado, porque eu não posso dar esse recado, porque eu não estou lendo como deveria ler. Então é honesto fazer isso, mas o melhor do que ser honesto fazer isso é estar praticando isso. Então talvez nessa noite, ao nós estarmos compartilhando essa palavra, você vai olhar para a sua vida e se puxa, na verdade eu não sou assim, na verdade eu não tenho a palavra de Deus no meu coração como realmente regra de fé e prática. Mas sabe, nessa noite aqui, você pode fazer uma decisão, você pode fazer uma escolha para a sua vida. Não, realmente eu vou acreditar o que a palavra de Deus diz. Então, rapaz, nós precisamos desenvolver essa intimidade com a palavra de Deus. Nós precisamos estar lendo a palavra de Deus, mas como algo muito mais importante do que talvez até hoje nós estamos acostumados a pensar. Porque muitas pessoas às vezes chegam para a palavra de Deus, leem pouco a palavra de Deus, então às vezes ficam ouvindo certas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E eu tenho falado muito isso aqui, eu acho que em vários lugares isso é falado. A maioria da igreja, ela é alimentada com as coisas que saem dos púlpitos.
Sabe, mas sabe do que nós temos que mais nos alimentarmos? É da palavra de Deus, aquilo que Deus fala na sua palavra. Eu creio em profecia, eu já recebi algumas profecias, mas sabe, pode ser que naquela hora que o homem está falando, te entregando a profecia, dizendo que é a palavra de Deus, pode ser coisa dele. Quem é que garante que ele está 100% falando a verdade? Mas quando nós vamos para a palavra, não resta sombra de dúvida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é verdadeira. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, alguma coisa está escrito ali, nós temos por obrigação moral de acreditar. Se nós intelectualmente pensamos com aquilo que está escrito, e sabe o que é? Deus, ele nos chama para pensar. Ele fala assim: vinde e arrazoemos, ou seja, vem pensar junto comigo. Então, falta às vezes isso. Nós criamos, sabe, uma intimidade com a palavra de Deus, de tal maneira que ela não se torna simplesmente uma obrigação. Muitas pessoas têm a palavra de Deus em suas vidas, às vezes, como um amuleto de sorte. Quantas casas que talvez você já entrou e já chegou lá, né? Tem aquele pedestal assim de colocar uma Bíblia, está lá uma Bíblia aberta no Salmo 91, suas páginas amareladas. Porque tem aquilo ali, como se aquilo ali fosse trazer uma bênção para a sua casa, como se aquilo ali fosse proteger a sua casa, né, de espíritos malignos, porque aquele que, né, como o Salmos 91 fala, aquele que está sobre as asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente, e vai falando. Então, são versículos, são salmos muito conhecidos para nos proteger. Algumas pessoas acham isso. Tem outros que não leem a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, pegam a Bíblia assim, algumas porções dela, e querem extrair ali verdades. Não que não haja verdade em você olhar para algumas partes da Bíblia, mas sabe, a Bíblia é um todo. Você precisa entender, você precisa conhecer a Bíblia. Algumas pessoas dizem: não pode ter o Velho Testamento não, porque eu não entendo. Mas sabe quando você vai entender? Quando você passar a ler. Do Novo Testamento eu gosto, sabe? Porque é mais fácil de entender. Algumas pessoas acham que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Isso é falta de ler a Bíblia, porque Jesus disse que Ele é a expressão exata do Pai. Então falta leitura. Algumas pessoas têm aquelas, é como se fosse uma crendice, como se fosse uma roleta russa, não é gospel, se podemos dizer assim. Pega a Bíblia e folheia a Bíblia, vira e bota o dedo em cima da Bíblia, vai lá ler o versículo. Se é bom, amém. Se não é bom, não, vou fazer de novo, e de repente bota o livro, fecha o olho, bota em cima o dedo em cima do versículo e lê. Se é bom, amém. Se não é bom, né, vai para outro, né? Como aquela história antiga, velha, né, que um homem, ele chegou para fazer isso. Ele acordou de manhã cedo, ele pegou, folheou a Bíblia, colocou o dedo, chegou lá e falou assim: Judas foi lá e se enforcou. Ele: não, isso aqui não. Aí folheou de novo, botou o dedo, né? Vai lá tu e faz o mesmo. Ele: não, isso aqui não. Folheou, colocou o dedo mais uma vez. O que tem para fazer, faz depressa, né? Algumas pessoas abrem a Bíblia assim aleatoriamente e ficam esperando cair alguma coisa assim boa para daquele dia em diante dar um rumo na sua vida, como se fosse um horóscopo, né? Mas a Bíblia não é para ser lida assim. Então, nesse versículo aqui que nós lemos, nós precisamos fazer como o Salmo 1 diz: encontrar prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Sinceramente, quantos crentes fazem isso? Nós temos que fazer muitas coisas. Quando que nós ansiamos para amanhecer o dia e pegar nossa Bíblia para ler? Será que realmente temos esse desejo? Quando nós temos um tempo sobrando, pegamos nossa Bíblia para ler.
nós não sentimos mais prazer no esporte, é olhar para uma televisão, olhar para um filme, olhar alguma coisa escrita na internet, olhar uma notícia, do que olhar para aquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas sabe, o alvo de Deus é que nós venhamos a chegar a ter esse prazer. Sabe, como o César falou hoje aqui pela manhã, que ele não tinha, agora ele tem. E sabe, eu acho que todo homem de Deus, que ama a Deus, isso deve estar no coração dele. Sentir prazer em ler a palavra do Senhor. Não que ler a palavra de Deus seja um peso. Não que a palavra de Deus seja algo enfadonho, mas pelo contrário. É como muitas vezes nós cantamos, sabe? A minha alma anseia. Tem algumas letras de algumas músicas que eu fico pensando, eu assim, será que quem escreveu essa música, quando escreveu, será que é isso que ele escreveu ali, é o que está no coração dele mesmo? Porque algumas letras de algumas músicas dizem assim, sem ti eu morro. Sério? Será que não é só para nós cantarmos? Será que não é só para vender CD? Será que não é só assim um estado emocional? Será que aquilo é verdade mesmo? Eu fico pensando, será que essas pessoas que fazem essas músicas, que vendem esses CDs, será que eu fico tentando imaginar, será que esses homens assim têm uma vida devocional de qualidade? Ou simplesmente são músicos? Ou simplesmente são levitas? Mas sabe, falar dos outros, acusar os outros, falar a respeito do problema dos outros é fácil. Mas e eu? Será que eu tenho esse sentimento? Será que eu tenho esse desejo? Será que o que eu estou pregando aqui é só alguma coisa para encher linguiça? Ou será que isso ao longo de alguns anos tem se tornado um desejo do meu coração? Eu acho que isso é um bom termômetro para saber onde nós estamos espiritualmente. Se a palavra de Deus te dá prazer, se buscar a Deus te dá prazer, porque o Salmo 1 fala isso, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho ímpio, não se detém no caminho pecador, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quantas pessoas nós conhecemos que faz isso? Mas esse texto nos mostra, no versículo 11, diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são fúteis. Amados, o homem sem Deus, tudo aquilo que ele pensa, fútil. O homem que não busca a palavra de Deus, não tira a palavra de Deus do plano simplesmente mental, intelectual, para colocar aquilo na prática, os seus pensamentos são fúteis, porque o homem natural, ele é guiado por aquilo que ele vê, por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele toca e por aquilo que ele ouve. Mas em muitas situações de nossas vidas, aquilo que nós pensamos é errado, aquilo que nós pensamos em fazer é errado, aquilo que nós ouvimos e deixamos penetrar no nosso coração é errado. Então por isso nós precisamos desenvolver uma intimidade de tal maneira com a palavra de Deus, que quando chegar a certas situações, aquilo se torna tão contrário àquilo que está por dentro de você, segundo a palavra que você está lendo, que você nem dá muito assunto para aquilo. Mas muitas pessoas, por falta de terem a palavra dentro de si, por falta de conhecer, de desenvolver uma intimidade com a palavra de Deus, sabe o que acontece? Quando chegam situações adversas, elas ficam desesperadas, elas saem de si, mudam os alvos de sua vida, mudam o rumo da sua vida. Sabe por quê? Porque ainda não tem a palavra de Deus que dá descanso para a alma dela.
Quantas situações e quantas vezes nós temos ouvido, eu acho que é uma arma tremenda que Deus usa para fazer que nós não venhamos a cair no erro, para não fazer que nós venhamos, não é, a sair do alvo que Ele tem para nossas vidas. Acontece uma situação, e o pastor Larry, ele tem falado muito isso, mas eu acho que todo homem de Deus, ele tem experimentado isso, quando ele tem colocado a palavra de Deus dentro do seu coração, tirado a palavra de Deus do seu intelecto e deixado a palavra de Deus ser prática na sua vida. Quantas vezes chegam situações que você vai fazer e de repente você pensa, vem um versículo bíblico na sua mente, você não vou fazer isso. E talvez muitas pessoas até olhando para a situação que estão, as pessoas pensam, vai lá, vai lá que é de Deus, você não está vendo. Mas o homem que ele tem intimidade com a palavra de Deus, ele vai fazer aquilo que Deus fala, não aquilo que as outras pessoas estão dizendo para ele fazer. Tem uma história na vida de Salomão, de Davi, eu acho que interessante aquilo, e tem uma tradução que diz assim: e aquilo pesou no coração de Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul, e de repente criou-se uma oportunidade. Todos aqueles que estavam à sua volta pensaram: rapaz, essa é a oportunidade de Deus, olha lá, ele está ali paradinho, vai lá, Deus entregou ele nas suas mãos, vai lá, Davi. Todo mundo incentivando Davi a fazer aquilo. E Davi foi e cortou um pedacinho do manto de Saul. E aquilo pesou no coração dele, porque ele falou assim: eu não podia ter tocado no ungido do Senhor. Então muitas situações às vezes vão chegar, muitas propostas vão chegar para você, e se você não tiver a palavra de Deus arraigada no seu coração como uma âncora, você vai ceder. Nossos pensamentos são fúteis. Eu gostaria de convidar os irmãos para ir lá para o livro de Provérbios, capítulo 3. Eu acho que é o capítulo que tem mais uma sequência a respeito de um assunto só, de Provérbios. Então aqui nesse salmo está dizendo que os nossos pensamentos são fúteis. E Provérbios, o 3 diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus pensamentos, os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-o ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evita o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Como é feliz que haja sabedoria, o homem que obtém conhecimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que se pode desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça, e quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus, por seu conhecimento as fontes profundas se rompem, e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez do equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo de calamidade repentina, nem de ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas.
Mas quando aqui está falando que nós vamos receber todos esses benefícios aqui, nesse Salmo, nesse Provérbio 3, está dizendo para nós não deixarmos os nossos pensamentos nos guiar, os nossos pensamentos humanos. Ele está dizendo assim: não se apoie no seu próprio entendimento. Quando Deus está falando para nós não nos apoiar no nosso próprio entendimento, é para quando chegar a situações que nós achamos que nós podemos resolvê-los, principalmente assuntos espirituais. Olha o que a palavra de Deus diz e faça como a palavra de Deus diz. Hoje pela manhã, o César Toller falou bem assim, que não é para nós nos auto-enviarmos. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Que o homem deve estar sob alguma liderança, que toda liderança foi constituída por Deus, mas algumas pessoas desprezam isso, se auto-enviam e depois colhem o fruto dessa sua má decisão. Mas por que precisou fazer isso? Se tinha versículos e mais versículos e mais versículos da Bíblia falando sobre esse assunto. Sabe por quê? Naquela hora deixou Deus de lado, se estribou no seu próprio entendimento. E assim são com qualquer outra situação. Amados, a palavra de Deus, ela serve também para nestes momentos nos guiar. Amém? Mas precisa tirar do campo intelectual e colocar na prática. Às vezes nós temos, não damos tanto valor como devemos. Às vezes nós estamos aqui com uma palavra muito colocada diante de nós, temos muitas oportunidades de ouvir, mas eu não sei porque algumas pessoas com tanta fonte de bênção não pegam essa coisa e colocam em prática nas suas vidas. Porque é só você olhar para o lado, para aquelas pessoas que estão colocando, que estão aplicando a palavra de Deus dia após dia na sua vida, o que tem acontecido com elas, e olhe para aquelas outras pessoas que não estão fazendo isso. Olha o que está acontecendo. Certa vez um homem, ele estava fazendo aniversário, ele ganhou um presente, e esse presente que foi dado para ele era um livro de sobrevivência na selva. E ele pegou aquele livro, olhou a capa daquele livro e pensou: sobrevivência na selva? Ah, obrigado. E pegou aquele livro e botou na sua estante. Nunca folheou aquele livro, nunca teve a curiosidade de olhar porque para que servia aquele livro, que orientação daria se ele provavelmente passasse por uma situação daquela. Até que um dia ele foi pegar um avião e saiu para fazer uma viagem. Aquele avião caiu, um motor, um avião pequeno. Ele caiu no meio de uma selva. E ele foi um dos sobreviventes daquele avião, mas ele não sabia como sobreviver aí. E aí ele lembrou: lá em casa tem um livro a respeito de sobrevivência na selva, eu nunca li. E agora, o que eu vou fazer? Quantos cristãos vivem assim, passando por inúmeras dificuldades, quando tem um manual, não de sobrevivência na selva só, mas um manual de sobrevivência aqui nesse mundo, viver bem aqui nesse mundo, mas deixa em suas estantes e nem folheio para saber o que ali está escrito, e passam por dificuldades e necessidades. Nossos pensamentos são fúteis, não devemos nos estribar em nosso próprio pensamento. Versículo 12 aqui do Salmo 98, 94: como é feliz o homem a quem disciplina o Senhor. Como é feliz aquele a quem o Senhor disciplina. E sabe, nesse mesmo provérbio que nós lemos aqui, diz que o Senhor disciplina aquele que ama. O Senhor, ele tem essa preocupação, assim como um pai procura disciplinar o seu filho que o ama. O Senhor é assim. Mas sabe para que o Senhor quer nos disciplinar? Para fazer bem para nós? Ou será que o Senhor quer simplesmente nos disciplinar porque Ele é um Deus mau, porque Ele é um Deus sádico? Não! Deus, Ele quer disciplinar para aqueles que querem desenvolver uma intimidade com Ele. Porque não é assim que acontece conosco. Quanto mais intimidade nós temos com uma pessoa, quanto mais íntimo nós somos de certas pessoas, mais nós buscamos corrigi-la.
Por quê? Para ver o sucesso mais rápido na vida dela. E o Senhor assim. Então, quando você não tem muita intimidade com alguma pessoa, difícil de você repreender, difícil de você chegar e falar alguma coisa para ela, porque aquela pessoa é um estranho para você. Vamos dizer que de repente você sai andando aqui na rua e de repente você vê um estranho, ele entra aqui, talvez por educação. Não vamos pegar outra situação, senão talvez alguns mal educados vão fazer. Mas vamos dizer que você está andando aqui na rua e de repente um estranho andando na rua pega e tira um papel de baixo, uma bala e joga fora. E você olha para ele e fala assim, não vou falar porque ele me é estranho. Mas se é um irmão seu, se você está andando aqui dentro do seminário, de repente ele chupa a bala e joga uma bala no chão, talvez você ia corrigi-lo, talvez você ia discipliná-lo, talvez você ia falar com ele, mas com o estranho você não faz isso. Então, quando eu saio de carro, isso eu aprendi porque eu não era assim, eu não era disciplinado assim. Então, quando eu saí de carro, às vezes, né, com alguém, você estava chupando uma bala, você estava tomando refrigerante, acabava de tomar refrigerante, pegava latinho, pá, pela janela, acabava de chupar a bala, pá, pela janela. Até que um dia eu saí com uma pessoa que eu fui fazer isso, a pessoa ficou olhando assim para mim e falou bem assim, por que você fez isso? Eu falei assim, isso o quê? Jogou o papel de bala fora do carro. Eu assim, o que tem? Eu assim, o que tem? Isso é melhor que você está fazendo? Eu falei assim, pô, mas o papel de bala jogando fora no carro, não tem garim para isso? Olha só, né? É assim que é nossa educação, né? Aí a pessoa falou bem assim, pô, mas se você não jogar, talvez. Aí eu pensei, aí ele não vai ter emprego, né? Eu falei assim, não, a cidade vai ser mais limpa. E começou a me dar uma aula de higiene, né? E educação. Mas por que essa pessoa fez isso comigo? Porque tinha intimidade, me repreendeu, me disciplinou. Hoje em dia, às vezes, eu saio de carro, vou fazer as coisas na rua, e quando acontecem algumas coisas, meu carro parece um latão de lixo, cheio de coisa no chão assim do carro. Aí depois, quando eu chego aqui, eu pego a sacolinha, junto tudo e coloco no lixo. Mas e quantas vezes nós estamos andando na estrada e alguém vai e pega assim, joga lata de lixo, joga lata de refrigerante, jogam fraldas descartáveis, né? Toda suja e bate no seu vidro. Mas a gente sai buzinando, ei, você que fez isso! Por quê? Nós não conhecemos aquelas pessoas. Nós não temos intimidade com aquelas pessoas. Por isso nós não a repreendemos. Por isso nós não procuramos discipliná-las. Mas a Bíblia diz que Deus, ele repreende para aqueles que têm intimidade com Ele. Ele disciplina para aquele que tem intimidade com Ele. Então, quando nós somos disciplinados pelo Senhor, amados, nós devemos dar graças a Deus. Porque, sabe, eu já falei aqui muitas vezes, eu acho que eu não vou parar de falar, talvez a pior coisa para um ser humano é quando ele é deixado de lado. Quando alguém está de ombro, fulano está fazendo errado, deixa. Você gostaria que Deus fizesse assim com você? Então essa disciplina do Senhor é para o teu bem. Então pensa, quando você recebeu a disciplina, é para o teu bem. E a Bíblia aqui está dizendo que como é feliz o homem quem o Senhor disciplina. E em Provérbios diz que o Senhor disciplina quem Ele ama, aquele que está perto, aquele que ele tem intimidade. E a segunda parte desse versículo aí diz assim, e aquele que ensinas a tua lei, como é feliz aquele que o Senhor ensina a sua lei. Amados, que privilégio nós temos aqui. Deus, o Espírito de Deus, Jesus, gastando tempo conosco para ensinar a lei para a gente. E olha que quanto nós somos difíceis para aprender, como nós somos lentos para aprender, mas bem-aventurado aquele que o Senhor ensina a sua lei. Eu não tenho muita paciência para ensinar. Eu acho que por isso Deus me colocou aqui como professor para me tratar, né? Alguns alunos no primeiro ano que chega aqui, você é assim, um pouco mais cordial, né? O cara não te conhece, né? Você, pois não, irmão, pode fazer a pergunta, né? Tal. Aí no segundo ano, você sabe o que é? Vai lá perguntar para o pastor Larry, ele sabe tudo, né? Aí, e quando vai gente lá em casa então?
Professor, assim, pois não, né? Eu queria saber sobre a pergunta do Velho Testamento. Eu falei assim, eu dou aula de quê? Doutrina e vida familiar. Então, vai lá para o pastor Jorge, vai lá. Eu sou meio impaciente, né? Mas Deus tem trabalhado na minha vida, tem usado vocês, né, como ferramentas para isso. Esses dias eu tentando ensinar meu filho Gabriel inglês, imagina, né? E ele tinha que ficar de recuperação, ele precisava fazer uma prova, e a prova era, eu acho que valia 12, e na anterior, eu não sei, tinha tirado 4. Eu falei, rapaz, você tem que aprender a prova com ele de inglês, pai, tu me ensina, então vamos lá. Aí nos números fáceis, né, algumas expressões fáceis, e aí quando ele errava, eu dava um tapa nele. Não é assim não, rapaz, fala direito, né? Porque eu já estava ficando impaciente. Aí de repente chegou uma pergunta lá, acho que, se eu não me engano, né? Depois o pastor me corrige, né? Welcome. Aí eu falei assim, o que é welcome, Gabriel? Ele, é nós. Quem é nós? O que, rapaz? Isso aí é linguagem de favela, né? Não tive muita paciência, mas sabe que o método ajudou. Ele tirou 10 na prova, eram 12. Então o professor é bom de inglês. Então, mas o Espírito Santo é paciente. O Espírito Santo é paciente, porque quanto nós somos difíceis e lentos para aprender. Muitas vezes acontecem situações na minha vida que já aconteceu lá atrás, quanta besteira que eu fiz, e de repente passa um tempo, eu falo assim, puxa, hoje eu sei como resolver aquilo. Por que aquela vez o Senhor não me mostrou como era? E algumas vezes eu ouvi, naquele tempo você não estava preparado para ouvir, agora você tem maturidade para tratar com isso. Então aqui está dizendo, como é feliz o homem que o Senhor disciplina, aquele que ensinas a tua lei. Olha que privilégio, irmãos, nós temos de ser ensinado pelo Senhor. Sabe para quê? Para não errar. Aqui está o melhor professor, o Espírito Santo. E o que nós precisamos para desenvolver essa intimidade? Já que no início eu falei que nós precisamos tirar a palavra de Deus do plano simplesmente intelectual para colocar na prática, o que nós precisamos? Coisa número 1, eu acho que vocês nunca ouviram isso, disciplina. Quantos de nós temos ouvido isso todos os dias? Para você desenvolver uma intimidade com a palavra de Deus, para você desenvolver uma intimidade com Deus, para você ser bem sucedido naquilo que Deus te propuser para fazer, é necessário ter disciplina, porque o indisciplinado não chega a lugar nenhum e não faz nada bem. Sabe, quando eu terminei o seminário, para mim foi uma vitória muito grande, não simplesmente pelo fato de eu ter terminado o seminário, mas porque até então eu não tinha terminado nada que eu havia começado. Parava em pouco emprego, escola para mim era um tormento, e um monte de coisas que eu parava pela metade. Então quando eu cheguei no seminário no final do ano, há 3 anos, sabe, penei demais. Então, eu vejo algumas situações aqui, né, do pessoal algumas vezes reclamando, no seminário eu fui cobaia, eu e minha esposa. Nós chegamos com um filho de 1 ano, e no 2º ano, minha esposa engravidou de novo. E eu fiquei, foi 2 anos dentro do seminário com um menino de 1 ano, depois no 2º ano, o outro amamentando, meu amigo, e tinha noite que eu estudava, tinha noite que minha esposa estudava, tinha 2, 3 noites que ela estudava, eu não estudava, eu ia fazendo as provas que eu aprendia, e o professor às vezes me cobrava, falava assim, rapaz, dá a prova aí que eu vou fazer, amigo. O que tem que fazer eu vou fazer. Isso não passei, assim, no seminário, não fui um aluno nota 10, né? Mas passei, estou aqui, eu falo para vocês, né? Então, mas sabe, quando eu terminei, para mim foi uma vitória muito grande, porque foi a primeira coisa que eu terminei na minha vida. E aqui está dizendo, nós estamos falando aqui, para você desenvolver intimidade com Deus, é necessário disciplina. Sabe, não deixa essa coisa de devocional, que muitas vezes as pessoas pintam como se fosse algo assim do seminário, não aceito isso não.
Faz como o pastor César falou hoje de manhã, para ter algumas vezes tem que pagar de surdo. Para devocional, vou te falar, é o alicerce da sua vida espiritual. É ali que tudo começa. Seja disciplinado quanto a isso. Seja disciplinado no que é importante. E você buscar a Deus é importante. Segunda coisa, memorização. Para você desenvolver uma intimidade com Deus é necessário memorização. E esses dias nós fizemos um cálculo por alto na sala de aula. Se você permanecer aqui os 3 anos, sabe quantos versículos você sai decorado? Quase 300. Imagina você ter quase 300 versículos decorados na sua mente. E talvez agora você, quando tem que ouvir que você tem que fazer essas memorizações, você acha isso um fardo, mas você não sabe o benefício que isso vai ser lá na frente. Porque, como eu falei, em muitas situações vão chegar coisas, tempos difíceis na sua vida. E sabe o que vai te salvar? A palavra que você colocou na sua mente e deixou descer para o seu coração. Quem que já leu aquele livro, O Homem do Céu? Vê aquilo, ele não tinha Bíblia. Ele foi atrás de um homem que tinha uma Bíblia. E ele chegou assim: deixa eu ver a Bíblia. Assim, a minha não, se você quer a Bíblia, vai jejuar em 30 dias e orar para Deus te dar uma Bíblia. A minha não vou te dar não. E ele fez isso. Depois ele pegou a Bíblia e começou a ler a Bíblia e começou a decorar livros da Bíblia, de maneira que quando ele foi preso, não podia ter a Bíblia escrita, mas ele tinha a Bíblia na mente. Ele evangelizou tantas pessoas, ele fez a obra de Deus com tanto empenho, porque ele tinha a palavra de Deus inculcada na mente dele, e aquela palavra foi o que sustentou ele naqueles tempos difíceis. Outra coisa, meditação. Poucas pessoas meditam na palavra de Deus. E meditação não é como a gente às vezes vê naqueles programas que parecem alguns homens, né? Os budistas param ali e ficam... Não. Meditação é você ler o que está escrito e fazer algumas perguntas do texto. Deus, o que isso quer falar aqui? Por que o Senhor usou essa palavra aqui? O que o Senhor queria falar com aquele povo naquele tempo? Como que isso pode ser aplicado na minha vida? E em muitos casos, você passar o dia com isso na mente, escrever alguns versículos e ficar meditando durante o dia, pegar na sua agenda alguma coisa que Deus falou com você pela manhã, anotar na sua agenda, e de repente, quando chegar ali uma certa hora do dia, você pegar aquele versículo e decorar aqueles versículos, de maneira que de repente você começa a ler e meditar. Teve um dia que eu estava conversando com o professor Márcio Ferreira. Ele disse que ele estava no ônibus, e eu já ouvi muitas pessoas falando isso, e isso é bom, porque isso te ajuda. Você está num lugar que de repente você não pode fazer nenhuma atividade, senão ficar parado de repente na frente de um banco. Traga a tua memória, versículo da palavra, fica ali pensando, que você vai ver o que vai sair dali. E o professor Márcio Ferreira disse que ele estava dentro do ônibus um dia e de repente ele ficou assim: eu tenho que pensar em alguma coisa que às vezes somente vagueia, você pode pensar coisas que não deve. E ele pensou no versículo: tudo é possível ao que crê. E ele ficou: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Pensa comigo. Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Um versículo. Será que esse versículo sai daqui e desce para aqui e vai para a prática? De tudo é possível para o que crê. Um versículo. Meditação. E por último, a prática. Mas nós não podemos ser simplesmente ouvintes, nós temos que ser praticantes, sabe? Em muitas situações vamos chegar para ver se nós estamos com esses versículos na nossa mente, para nós colocarmos em prática. E o que Deus usa para ver se esses versículos já saíram do plano intelectual para ir para o prático? Provas e tribulações, pessoas e nossas próprias vidas. O homem que tem a palavra de Deus
arraigada no teu coração, como prática. Quando vem uma dificuldade, ele vê uma oportunidade. Mas o homem que só lê a palavra de Deus superficialmente, quando vem a dificuldade, ele se desespera. Essa é uma das diferenças do homem que busca a Deus e do homem que não busca a Deus. A Bíblia diz que quando chegarem provas e tribulações, a Bíblia tem vários versículos a respeito disso. Provas e tribulações. A Bíblia diz que essas provas e tribulações, elas são passageiras. Imagina você que está passando por uma situação muito difícil, sabe, que você olha assim e de repente você não vê uma luz no fim do túnel, e alguém chega para você e vai dizer: olha, descansa, que isso é passageiro, vai passar logo. Talvez você fale assim: puxa, ainda bem que eu recebi essa palavra, mas Deus fala isso. A Bíblia diz que quando você estiver passando por uma situação muito difícil, e se você estiver certo, se você reagir certo, independente do que for acontecer, pode ser um caos, pode ser uma calamidade, a Bíblia diz que Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daquele que o ama, daquele que é chamado segundo o seu propósito. Mas sabe, isso tem que sair daqui, ó. Porque é como você reage que vai mostrar se aquilo é verdade na sua vida. Como você reage a uma situação adversa, que vai ver mesmo se a palavra de Deus encontrou pouso na sua vida e no seu coração. Quantas pessoas cantam, chegam para você: a paz do Senhor, irmão, Deus te abençoe, tem um linguajar evangélico, mas quando acontece uma situação que foge do seu controle, entra em desespero. Acende uma luz aí na sua vida. Será que realmente eu estou acreditando no que eu estou lendo? Será que isso aqui é verdade mesmo? Será que eu tenho decorado na mente, mas aquilo tornou-se vida na minha vida? Pessoas, Deus vai usar pessoas também para ver se aquilo que nós estamos lendo, se aquilo que nós estamos aprendendo, se aquilo que nós estamos aplicando na nossa vida, e na hora de chegar o momento, nós vamos fazer exatamente quando a Bíblia diz. Quando alguém te ofender, o que você faz? Você perdoa? Você esquece? Sabe por quê? Porque não tem outra opção para o cristão se não perdoar, seja o que for. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Isto é a palavra de Deus que diz. Mas muitas vezes nós: não, mas sabe o que é? Não, mas sabe o que é? Nada. Está escrito. E se nós somos crentes, é assim que nós devemos viver. Muitas pessoas eu acho uma graça, você, rapaz, é falta de entender a palavra. Algumas pessoas chegam para você, você fica meio de bico em certas situações, vai ver assim: o que foi, irmão? Rapaz, aqui que eu estou naquela situação ali, o cara me humilhou. Mas aqui que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Será que não falta aplicar a palavra de Deus na vida diária? Será que não falta tirar a palavra de Deus, às vezes aqui de uma situação assim espiritual, e colocar na prática? Rapaz, a água me humilhou. Não, dá glória a Deus. Dá glória a Deus porque eu fui humilhado? Dá glória a Deus porque eu fui humilhado? Não, isso eu não aceito. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então, na hora da prática, é que nós vamos ver se isso é verdade. Outra coisa que nós vamos colocar em prática, se a palavra de Deus realmente está viva por dentro de nós, são nossas orações. Às vezes pessoas demoram horas e horas e horas e horas e horas orando e não falam nada. É como a Bíblia diz: muitas pessoas acham que pela sua multidão de palavras vão ser ouvidas. Sabe como que nós devemos orar? Orar segundo a palavra de Deus diz. Por isso nós precisamos ter muitos versículos a respeito de fé, para nós orarmos segundo a palavra de Deus diz. Quando chega doença na sua vida, o que a Bíblia diz a respeito disso? Quando chegam momentos de escassez, quando chega um momento de abundância, Paulo diz assim: olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação,
eu sei ser humilhado, sei ser exaltado, porque Ele diz que Ele aprendeu. Eu sei, Ele diz, a viver na escassez e também na abundância. Então nós precisamos aprender. Então, quando chegam essas situações na nossa vida, como que nós vamos agir? Momento de abundância, aleluia, glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. E nos momentos de escassez, onde Deus quer ver onde é que está teu coração, onde Deus quer ver, meu, se agora você vai dar glória a Deus, vai dar aleluia, como que você age? Fica emburrado? Fica de mal com Deus? A Paulo falou que ele aprendeu, ele tinha prazer nas tribulações. Será que nós podemos dizer isso? E um exemplo de como é orar a palavra. Tinha um dia que eu estava numa reunião e tinha um obreiro que ele estava enfermo, e ele chegou para receber oração. Ele chegou para receber oração, e a pessoa que orou bem assim: Senhor, nós estamos aqui, a tua palavra diz que é para nós rogarmos ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Aqui tem um trabalhador, Senhor. Ele, eu acho que é a resposta de nossa oração. Então, na tua palavra também tem falado que tudo quanto pedimos em teu nome, nós vamos receber. Também a tua palavra está escrito: se nós impusermos a mão sobre o enfermo, ele será curado. Ele será curado. E eu fiquei pensando, sabe o que chegou no meu coração na hora? Não tem como Deus não curar esse cara, porque toda oração que foi feita foi baseada no que o Senhor tinha falado. E Ele diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Porventura, prometido algo não iria cumprir? Amém? Então, esta é a palavra de Deus. Mas será que nós acreditamos realmente no que está escrito? Como o Dora falou hoje pela manhã, que talvez eu imaginei que foi um convite de alguém entrar na obra de Deus, e a pessoa falou assim: mas esse meu filho, minha filha. Talvez Deus tenha chamado você para fazer alguma coisa, e você coloca um empecilho. Mas e isso? E aquilo outro? Versículo 13 diz assim: tranquilo enfrentará os dias maus. Que maravilha! Por que que um homem que às vezes passa por tantas tribulações, que às vezes passa por tanta dificuldade, ele passa por aquela situação tranquilo? Você sabe por quê? Porque ele conhece Deus, porque ele vê que as promessas que estão escritas ali são verdadeiras, já saíram de um plano, né, intelectual para ir para o prático. E talvez estes homens são os homens que vão ter mais problemas, porque aqui está dizendo: tranquilo enfrentará os dias maus. Então, vão chegar dias maus em nossa vida. Não caia na utopia de achar que porque você é cristão, que você é crente, que você vai viver no mar de rosas. Não caia nessa cilada que diz que se você estiver andando com Jesus Cristo, né, sempre o céu vai ser azul. Não é assim. Jesus nos preveniu, falou assim: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele não nos enganou, ele disse: olha, vão acontecer muitas coisas difíceis, e provavelmente para aqueles que estão andando com Deus, muito mais. Mas aquele que tem a palavra de Deus vai passar tranquilo, enfrentando os dias maus. Quem aqui já viu aquele livro, aquele filme, né? O livro Perigoso? Lembra? De um homem, eu acho que ele era do norte da Europa, e chegou um missionário para ele,
que estava com a Bíblia e deu a Bíblia para ele de presente. E aquele missionário perguntou assim: você já leu essa Bíblia, esse livro todo? Aí o missionário falou assim: já, por quê? Ele falou assim: rapaz, então você deve ter tido muitos problemas na sua vida, hein? Ele falou assim: por quê? Minha mãe deixou, se eu não me engano, 10 capítulos de Atos escritos numa folha. Eu sou pastor há 10 anos e eu prego só sobre esses 10 capítulos de Atos. É o que eu tenho. E eu tenho sido muito perseguido. Imagina você que tem lido a Bíblia toda. Aquele que anda segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz que vai sofrer perseguição. Capítulo, no livro também de Provérbios 3, 24, diz que o nosso sono será tranquilo. Amados, qual o segredo? Não tem segredo. A Bíblia está nos mostrando aqui. E para nós encerrarmos, eu gostaria que nós fôssemos para Mateus. Oswaldo Chambers diz que este versículo é uma das mais revolucionárias afirmações já ouvidas pelos ouvidos de um ser humano. Este versículo é uma das mais revolucionárias afirmações já ouvidas pelos ouvidos humanos. Sabe que versículo é esse? Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Eu gostei quando eu li o livro e fala isso aqui. Oswaldo Chambers disse, vou repetir: este versículo é uma das mais revolucionárias afirmações já ouvidas pelos ouvidos humanos. Quantos de nós não temos decorado? Quantos de nós não sabemos de cor? Quantos de nós já não temos ouvido mensagens sobre isso? Mas eu garanto, poucos de nós colocamos esse versículo em prática. Porque a sequência dele diz assim: não andeis preocupados, ansiosos por coisa alguma. E sabe qual o mal que tem assolado o mundo hoje? Ansiosidade. Muitos se dizem bons cristãos, quando chega nesse versículo, fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas sabe o que é? Aí coloca o mais. Não é colocar o mais, não. É colocar Deus em primeiro lugar. E muitas vezes é isso que falta. A grande preocupação de nossa vida deve ser essa: é colocar Deus em primeiro lugar, é buscar Deus em primeiro lugar, é fazer que esse versículo seja verdadeiro na nossa vida. E é outro termômetro para nós. Quando você estiver passando situação que for, busque a Deus em primeiro lugar, que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E as coisas que ele está falando que vão ser acrescentadas é roupa, comida, casa, dinheiro, essas coisas. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Nós ouvimos 2 testemunhos aqui pela manhã, né? Da irmã que estava aqui devendo o seminário, levantou uma pessoa e pagou o seminário todo para ela. E depois nós vimos algumas fotos de Tora quando chegou. Sabe, quando Tora saiu daqui, ele falou, ele tinha 50 reais, ele botou de gasolina e falou assim: eu vou embora. E logo que ele chegou lá, ele recebeu uma oferta de 20 mil reais, as coisas começaram a acontecer, e hoje ele tem uma escola lá. Mas eu conheço ele, ó. Eu sei, eu morei do lado dele. E eu vi que ele buscava Deus em primeiro lugar em sua vida. Por isso que Deus foi acrescentando as outras coisas. Mas sabe, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Muitos de nós somos como aquele menino que a professora queria repreendê-lo na escola. Pegava o menino ficava correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. A professora disse: não, você vai ficar aqui sentado. Mas o menino era muito desobediente. E a professora falou assim: não, agora você vai ficar aqui sentado. Pegou o menino e botou o menino sentado na cadeira. E o menino olhou para ela e falou assim: professora,
eu estou sentado aqui nessa cadeira, mas no meu coração eu estou em pé. Certeza absoluta que muitos cristãos têm esse versículo de Mateus 6,33 assim: eu falo ele com a boca, mas no meu coração não é dessa forma não que eu vivo e que eu creio. Você sabe por que eu digo isso? Porque você pode ver quando chega uma notícia para a maioria dos crentes, como que eles reagem. Mas a Bíblia aqui está dizendo que feliz é o homem que o Senhor disciplina, feliz é o homem que o Senhor ensina a sua lei, porque este enfrentará os dias maus tranquilo. Seja disciplinado para ler a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e põe em prática a palavra de Deus. Você acha que isso é um segredo? Não é um segredo. Quantas vezes você já ouviu? Provavelmente você já pregou isso. Mas sabe quando nós vamos saber se é verdade ou não? Na hora que chegar a situação. Seja com pessoas, seja com tribulações, ou com você mesmo. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez eu quero chegar diante do Senhor, Deus, assim como nós oramos no início, e eu peço, Deus, que o Senhor possa usar essa palavra, Deus, para transformar nossas vidas, em nome de Jesus. Faça com que, pelo poder do Teu Espírito, essa palavra encontre terra fértil, Senhor, e venha produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.